não recebi as perguntas, mas elas hão de vir aí. Mas eu também tenho aqui uma cábulazinha, caso vocês não tivessem perguntas, para dizer alguma coisa de útil. Então, tenho más notícias. Oh, mas também tenho boas. Não, está aí o Arnaldo a organizar aí atrás. Enquanto eu faço aqui uma introdução. Então, as más notícias é: o Padre Lara não cura nada. Quem cura é Jesus. São as boas notícias. Diga para o irmão do seu lado: meu irmão, o Padre Duarte não cura nada. Quem cura é Jesus. Às vezes nós esquecemos destas coisas mais fundamentais. Então, enquanto as perguntas não chegam, eu pensei partilhar com vocês 3 obstáculos que eu encontro e que eu vejo que são cada vez mais fortes no mundo em que vivemos, que nos complicam a nossa amizade com Jesus. Portanto, são 3 coisas importantes. Porque, no fundo, o mais necessário é estar com Jesus, é permanecer com Jesus. E, portanto, tudo aquilo que nos perturba a nossa amizade é o nosso inimigo. Obviamente que o maior dos maiores é o pecado. Não é? O pecado separa-nos da nossa união com Jesus. O pecado grave, sobretudo. Estes não são bem coisas que são pecados, são coisas que perturbam. Exemplo, às vezes nós estamos a tentar conversar com alguém, mas há ali não sei, a mãe que está a tentar falar com a vizinha, mas tem a criança no colo e a criança começa a puxar o fio e depois puxa os cabelos e puxa a vizinha também. E ela quer dar um recado e não consegue muito bem, porque a criança está ali e ela distrai-se. Perturba. Obviamente que isto não é nada de muito grave, não é? É normal, é assim. São 3 coisas que acontecem mais nas cidades, são 3 coisas que acontecem às pessoas mais novas, sobretudo, obviamente, mas isto também está em todo o lado. E, muito obrigado, Arnaldo, Deus o recompense generosamente. Para já chega. E então, quais são essas 3 coisinhas, Sr. Padre? Pronto, eu quero só enunciá-las e quero deixar-vos a pensar nisso. Não é que depois cada um saberá o que é que poderá fazer e se padece ou não destes problemas, destes distúrbios. Primeiro, hoje vivemos num mundo muito acelerado, sobretudo nas cidades, como eu dizia. E isso, às tantas, contagia a nossa maneira de estar na vida. Às tantas, por exemplo, a gente sai de trabalho para ir para o emprego e apanha logo trânsito e as pessoas parecem que estão estressadas, apitam por tudo e por nada. Uma pessoa põe o pisca, quer estacionar, leva 2 buzinadelas, não fez mal a ninguém, não é? Chega ao elevador, o outro já está a carregar no botão. O mundo está acelerado, está estressado. E às vezes nós, sem querermos, parece que não temos escolha, temos que entrar um bocado na onda. E sem dar conta, nós começamos a apanhar esta onda. Não por uma escolha muito consciente da nossa parte, não é que eu digo, eu quero viver acelerado, mas às tantas eu dou conta as pessoas que vão morar para outra cidade, para Lisboa, para o Porto, às tantas a maneira, por exemplo, de elas guiarem o carro ficou acelerada, ficou diferente. Porquê? Porque lá no Porto, lá em Lisboa, acelera. Eu vivi 10 anos em Roma, ainda era pior. Era a lei da selva, total. E o problema diz, o que é que isto tem a ver com a minha relação com Jesus? Quando este ritmo acelerado entra no nosso coração, nós começamos a viver, a pensar no que é que vem aí. Onde é que eu quero chegar? Existe uma grande tentação, um grande perigo, que é
porque temos muitas coisas para fazer. Às vezes nas cidades a vida parece uma corrida, uma luta. Eu saio de manhã, tenho que ir deixar o meu filho à escola e depois vou não sei se tanto, quase que chego tarde ao emprego. E depois o meu patrão dá-me 5 coisas para fazer. Antes do almoço eu tenho que ter tudo pronto. E depois vem o karaté, e depois vem o balé, e depois vem não sei o quê. Chega às 11 da noite e depois fazer o jantar. E às vezes nós começamos a viver muito preocupados, esta é a palavra certa, ocupados antecipadamente com o que vem a seguir. E o nosso coração, em vez de estar sereno, de estar em paz e de estar atento ao que Deus está a fazer agora, na minha vida, está já a pensar no balé. Está já a pensar que é preciso ir buscar os filhos à escola. E, como eu digo, isto gera preocupação e gera ansiedade e o efeito mais triste do ponto de vista espiritual é nós perdemos o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração no agora. Ficamos muito projetados no que aí vem, no futuro, e por isso ansiosos. Né? E então aqui vem agora a ideia importante. Deus conta contigo no agora. O futuro ainda não é. E o ontem já foi. E às vezes nós deixamos passar o comboio. Deus passa ao nosso lado e nós estamos a pensar no a seguir. No jantar, o que é que eu vou fazer para o jantar? E que ainda tenho que telefonar a não sei quem. Estou tão preocupado que Deus passa ao teu lado e não vejo. Não temos o nosso foco, como eu dizia, no agora, no presente. E como eu digo, e há muitos sintomas, alguns até que se transformam em doenças, não é? Hoje em dia as pessoas mais novas têm os ataques de pânico, não é? E a ansiedade. Está ligado com isto, com as expectativas, com o viver acelerado e com o viver sem sentido, com muitas outras coisas. Portanto, o primeiro problema que eu noto é todos estamos um bocado acelerados. E isso complica a nossa relação com Deus. Porque Deus está no presente. E se tu estás no daqui a bocado, não vês Deus. Segundo problema. Hoje vivemos num mundo com a tecnologia. A gente tem televisão, tem rádio, tem telefones e vamos na rua, há publicidade e há cartazes. E os cartazes já não são só coisas que se colam, mas são coisas que piscam e que mudam. Eu noto que há uma espécie de concorrência pela nossa atenção. Parece que tudo que está à nossa volta está-nos a tentar chamar a atenção. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. O telemóvel está a dizer, olha para mim. Não sei o quê. Os cartazes estão a dizer, olha para mim. A televisão está a dizer, olha para mim. E há uma espécie de... a palavra que eu queria usar era tipo tsunami. É uma coisa que vem, uma onda gigante de coisas que querem chamar a nossa atenção e nós não estamos feitos para lidar com tantos estímulos. A palavra técnica seria essa, né? Tantos estímulos que nos convidam, que nos, digamos assim, a olhar em tantas direções diferentes ao mesmo tempo. Aqui é que está o problema. Às tantas... E isso gera o quê? Gera uma grande... a gente não sabe para onde se há de virar, uma espécie de galinha tonta. A gente vira-se para um lado, a gente vira-se para o outro, toca o telemóvel, a televisão está a dizer não sei o quê, o meu vizinho está a dizer não sei o que mais. E às tantas há uma certa dissipação, uma certa incapacidade de nos focarmos. E como eu digo, isto não depende muito de nós estamos a ser bombardeados de estímulos, não estou a dizer já num sentido de tentação, de pecado, mas num sentido de coisas que nos estão a tentar chamar a atenção. E isto gera uma certa incapacidade depois de, por exemplo, de recolhimento. A gente não consegue desligar. O telefone está sempre... Está sempre uma mensagem a chegar, ou o carro, ou a música, ou os cartazes, ou a televisão, ou. E, portanto, às tantas, como eu digo, parecemos umas galinhas tontas, não sabemos para onde nos havemos de virar.
E isto gera, como eu dizia, uma capacidade de recolhimento. Nós já não conseguimos fazer silêncio, já não conseguimos entrar em nós mesmos, já não conseguimos contemplar a beleza da criação, já ninguém olha, né, para o sol, nem para as montanhas, nem para a lua, já ninguém canta. Porquê é que ninguém canta hoje? Aqui cantamos, graças a Deus. Né? Mas isso são tudo sintomas, eu acho, da água do aquário em que nós nadamos, digamos assim. E o último, como eu digo, eu não estou a dar grandes soluções, estou só a lançar provocações, né? A dizer coisas que nos complicam a vida, a nossa relação com Deus. A última é, eu noto que hoje, o mundo em que vivemos, com as suas facilidades, hoje é tudo tão cômodo, hoje é tudo tão fácil. Hoje a gente abre uma torneira, sai água. Se abrir outra, sai água quente. Não é? Mas há uns anos não era assim. A gente carrega num botão na parede, fica luz. A gente carrega num botão no comando, acende-se a televisão. Não é preciso levantar-me. Não é? Quando eu era criança, a televisão em minha casa era a preto e branco. Eu tinha que me levantar e ir lá, mudar de canal à mão. E ligar. Não é? E quando desligava, a televisão já estava velha, ficava uma bolinha, não sei se as pessoas se lembram, e aquilo nunca mais desligava. Se eu ligasse logo, não ligava, aquilo demorava. Pois hoje já não é nada assim. Hoje é tudo instantâneo e o que eu queria sublinhar é tudo fácil demais, é tudo muito cômodo. E isso foi gerando uma certa, eu diria, uma certa atrofia na nossa capacidade de nos comprometermos com aquelas coisas que implicam um certo, digamos assim, um certo sacrifício, que implicam esforço. Hoje ninguém está para se chatear. Basicamente é isso. Ou vem de bandeja, ou não estou para isso. E isto é um perigo na nossa relação com Deus. Já falámos disso aqui, o Padre Miguel, o Roberto, já nos ajudaram a perceber que se nos deixarmos dominar por esta, digamos assim, anestesia que o mundo traz, nesta vida cómoda, quentinha, estar de pantufas no sofá, a ver a Sport TV, ou não sei o quê, e não querer chatices, isso não nos vai levar para o céu. E nem nos vai fazer felizes cá na terra. Não existe amor verdadeiro sem compromisso, sem sacrifício. Vou repetir esta frase, pois cada um tirará mais consequências se quiser. Não existe amor verdadeiro sem compromisso, nem sem sacrifício. Perguntem às mães, se não dá trabalho ter filhos, não dá trabalho manter a casa a funcionar, não é? Vale a pena? Vale. Porquê? Porque só o amor nos enche as medidas. Uma vida fútil, uma vida sem sentido, uma vida a ver televisão de pantufas, não leva a lado nenhum, não leva a felicidade nenhuma. Eu encontro muitos pais tristes ou desanimados porque os seus filhos tiveram tudo e hoje em dia não querem nada. Pronto, vamos às perguntas. Ficam as provocações só para vos deixar a pensar, tipo TPC. Agora, aqui uns beliscões, de vez em quando um beliscãozinho é bom. Padre Duarte, tenho 4 filhos e o meu companheiro não quer casar por causa da herança. O que devo fazer? Então, é um problema fácil. Porquê? Porque pode casar com separação de bens. Acho eu, não sei se isto chega, não sou grande jurista, mas o casamento, os efeitos legais do casamento, pode ser, tem 3 hipóteses, não é? Comunhão total de bens, separação total de bens e a chamada comunhão de adquiridos, que é o regime normal, se ninguém disser nada, como é que quer, fica em comunhão de adquiridos. Mas pode ser uma separação total de bens, que eu até acho uma coisa boa.
Eu, pessoalmente, até acho uma coisa boa, isto é a minha opinião. Não é? Porquê? Porque acho que as leis servem para quando as coisas correm mal. Não é? As leis só servem, aquelas letras pequeninas, quando a gente faz aquele contrato com a Mel, aquilo só vai servir num caso, se houver chatice. Então, se houver chatice, o melhor é que aquilo seja o melhor para nós possível, o mais, não é? Enfim, fecho o parênteses, não interessa. Embora, às vezes há casos, eu penso que não é esta pergunta, há casos que eu apanho, há algumas pessoas que vêm ter comigo e dizem, Sr. Padre, eu estou junta. Está junta? Então, mas porquê? Por causa da reforma do meu marido, que eu sou viúva. Eu agora estou lá no norte, eu sou viúva. Então, estou a brincar. Eu sou do norte também. Eu sou do norte e do sul, sou uma mistura. A minha mãe é de Beja. Portanto, eu tenho desculpa para tudo. Sou padre, está vendo? Estou vendo. Mas o meu pai, a família do meu pai é mais ali do Douro, e, enfim, do Minho também, Trás-os-Montes, Beira Alta. Sou um bocadinho de todo lado. Uma espécie de salada de frutas. Deu isto, não é? Pronto, voltando à viúva. Então, cá em Portugal, às vezes as pessoas enviúvam, ficam com direito à reforma do marido ou da esposa, não é? Depende de quem ficar viúvo. E, se casarem novamente, perdem essa reforma. E para muitas pessoas, essa reformazinha, às vezes nem é muito, são 300 euros. Mas para elas aquilo faz toda a diferença. Faz muita diferença. E às vezes até já apanhei casos em que eram 2 viúvos com as 2 reformas e que, não, Sr. Padre, não. Então, e nestes casos, como resolver a situação? Então, obviamente que o mais correto seria, obviamente, casarem e perderem o direito às reformas. E agora o que é que vai ser de nós? Não sei, mas o céu está em primeiro lugar. O céu vale mais do que uma reforma de 300 euros. Vale ou não vale? Pelo menos para mim. Pronto. Mas não há outra hipótese, etc, etc. É verdade que agora há a questão de, mas é justo eu perder a reforma, o Estado não devia. Isso já é mais discutível. E eu preciso mesmo, certo, ok. O bispo não podia autorizar. Infelizmente, nós temos, ou infelizmente, tem coisas boas, não é? Portugal, os bispos, a Igreja de Portugal tem um acordo com o Estado português, que se chama Concordata. Foi revista agora em 2004 ou 2005, e antes era de 1970 e tal. E nesse acordo, entre outras coisas, está a questão dos efeitos civis do matrimónio católico. E isso, por um lado, é muito bom, porque o matrimónio é uma instituição, digamos assim, que tem uma grande relevância social. O matrimónio não é só uma questão de ser católico. Não há uma sociedade que se aguente sem famílias sãs. Ponto final. E o Estado, que tem a obrigação de zelar pelo bem comum, ou seja, por aquilo que é necessário para todos poderem levar uma vida feliz, no dia em que deixar de defender a instituição familiar, está, digamos assim, a dar um tiro nos próprios pés. Porque se as famílias acabarem, se as famílias se desmontarem, se dividirem, o que é que vai acontecer a um país? Acabou-se. Acabou-se. Não é? É o que a gente está a ver na Europa. A gente está a ver que isto está a acabar, não há portugueses. Não é? Quantos portugueses? Qual é a taxa de natalidade? É um desastre. A taxa de natalidade em Portugal é um desastre. E agora? Agora isto vai ficar para os marroquinos, para os outros que vão vir, né, da Europa de Leste, etc. Vai ficar para eles. É um país tão bonito e tal. Exatamente. Acabaram os portugueses. E a culpa é do Estado também, que não ajudou as famílias, né, que promoveu o divórcio, que promoveu a contracepção, que promoveu a redefinição do conceito de família. Né? Tudo isso destruiu a célula fundamental da sociedade, que se chama família.
Portanto, o Estado não é porque é um Estado num país católico que tem que defender a família. Não. É porque a missão do Estado é zelar pelo bem comum. E, portanto, se o Estado não promove a justiça, não promove a paz, não há, é o caos. É o caos na capoeira. Onde é que eu quero chegar? Estas leis, se calhar, também não ajudam. Hoje em dia, cada vez há mais leis e, portanto, cada vez eu tenho mais dúvidas se é bom que o matrimónio católico tenha efeitos civis. Porque hoje em dia o casamento para o Estado quer dizer juntar-me com quem eu quiser, um com um, uma com uma, para o Estado é casamento. Bem, eu não sei se quero que o casamento católico tenha esse reconhecimento. Mas, por outro lado, é bom que civilmente ainda há, quer dizer, o Estado ainda reconhece a família, ainda a maioria das famílias, a esmagadora maioria, são famílias como Deus quer, sim. Mas o problema é que isto depois vem tipo cancro. O cancro não começa com 2 quilos, não é? Começa com uma célula que ficou maluca e depois ela reproduz, já são 2, depois 3, 4, 5, 7, às tantas está um tumor e depois espalha-se, não é? E, portanto, isso é o que nós estamos a ver acontecer no nosso querido país, na nossa cultura. E, portanto, na minha opinião, mas a minha opinião vale nada, e isto, no fundo, depende mais dos bispos, não é? Eu acho que seria melhor separar as águas e, portanto, o matrimónio católico não estar tão ligado e não estar tão condicionado pelas leis civis. E isso permitiria, por exemplo, às pessoas que recebem a pensão do Estado, a reforma, casar-se tranquilamente e não há consequências civis, basicamente. Resolveria esse caso. Mas, obviamente, este não é o argumento principal. O problema é onde é que isto vai parar. Algumas pessoas, eu vou contar isto aqui, eu não sei se isto é a coisa mais santa para fazer, mas eu vou dizer. Mas algumas pessoas o que fazem, eu penso que não é pecado, na minha opinião, senão nem dizia, né? Se fosse pecado, está excluído. O que fazem é, vão à Espanha e casam-se em Espanha. Porquê? Porque o bispo de Espanha, elas são livres de se casarem onde quiserem. Né? Então, e o bispo em Espanha não tem nenhuma obrigação com o Estado português. Pronto. Portanto, algumas pessoas o que fazem é, vão à Espanha, casam-se em Espanha, vão de lua de mel e depois voltam para Portugal e continuam a receber a sua reformazinha. E eu não a chateio. Eu não a chateio, eu deixo-as em paz. Eu digo, fez muito bem em casar-se pela igreja. Não pode viver com outra pessoa, maritalmente, com a qual não está casada. Isso é que é importante. Pecado nunca. Pronto. Padre Lara, não comungo, estou no 2º casamento, pedi a anulação do 1º casamento, sinto falta da comunhão. Que fazer? Então, começar primeiro por esclarecer aqui as palavras. Pedi a anulação, tecnicamente o casamento não se anula. Anula, parece um jogo de palavras, mas é importante a gente esclarecer bem as coisas. O matrimónio entre 2 batizados, que foi rato, ou seja, foi livre, consentido e que foi consumado com o ato próprio dos esposos, o ato conjugal, é absolutamente indissolúvel. Esta é a fé católica. Quem é que ensinou isto? Jesus de Nazaré. Já ouviram falar, não já? Pronto. Jesus fez alguns ensinamentos sobre o matrimónio. No tempo dele, Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio. E tu, que dizes, Jesus? E Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso... No princípio, não era assim. Ou seja, isso não é o plano que Deus quer. Deus tolerou isso. Fechou o olho. Às vezes as mães fazem isto. Também a gente aguenta um bocadinho, não é? Para não ir logo entrar a matar. Mas não é esse o plano inicial de Deus. E depois Jesus diz, a mulher que deixar o marido e casar com outro, comete adultério. O marido que deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. Comentário dos apóstolos. Mestre, se essa é a condição do homem, o melhor é não se casar. Ou seja, eles perceberam que Jesus estava a fazer um ensinamento exigente. Exigente.
Casamento é uma coisa séria. Ó, Sr. Padre, mas eu ouvi dizer que a minha vizinha, eu já vi tantas pessoas que foram lá ao bispo, ao tribunal eclesiástico e que obtiveram a anulação. Não, a anulação não é possível. Agora, há muitos casos, já vou explicar porquê, em que a Igreja intervém para perceber se existiu alguma vez casamento. Uma coisa é haver casamento e depois correu mal, o Benfica não foi campeão, ele zangou-se, fugiu de casa. Pronto. Mas no dia do casamento ele queria se casar. Então aquele casamento é válido. Outra coisa é quando existem indícios, motivos para suspeitar que provavelmente, ou que aquele casamento pode não ter sido válido. Né? E como o casamento é uma coisa séria, a Igreja intervém com muito cuidado e há um processo de nulidade matrimonial, não é de anulamento. Anulamento é existe e eu paro. A nulidade é, vamos ver se existiu ou não existiu. Fui claro? É diferente. E o que é que pode levar um casamento a não existir? Parece que se casaram, foi à igreja, ela ia, tinha vestido, tinha vela, tinha flores, tinha os anjinhos com as alianças, o coro cantou lindamente e o casamento foi nulo. O padre falou muito bem, até foi o padre Miguel que foi lá, não está cá. Um igual. E foi tudo uma maravilha, o copo d'água foi ótimo, e o de vinho também. Mas suspeitamos que motivos, vou dar alguns básicos. Por exemplo, há alguém que casa, mas que não tem intenção de se casar para sempre, até à morte. Eu caso-me, deixa cá ver se isto corre bem. Se correr mal, eu separo-me. Se no dia do casamento essa é a atitude, o casamento é nulo, não te casaste. Parece que te casaste, mas não te casaste. Eu caso, mas não quero ter filhos. Então para que é que te casas? Não é? Eu caso, não quero ter filhos. É nulo. Eu caso, mas vou ter assim umas escapadelas. O seu padre sabe, não é? A gente não somos de aço. Se no dia do casamento eu tenho essas intenções, é nulo o casamento. Não quero ser fiel à minha esposa. Se isso acontecer, se eu conseguir mostrar que no dia do casamento isso aconteceu, então é nulo. Outro, estou grávida, os meus pais disseram, é melhor casar. Eu não queria muito, não queria nada, mas lá casei. É nulo. Certo? E depois há uns mais difíceis de determinar, hoje que se calhar são a maior causa, que é as pessoas que se casam, mas que não têm bem noção, imaturidade e irresponsabilidade do que é que estão a fazer. A gente às vezes vê isto, sobretudo os padres que estão nos casamentos, não é? A gente vê aqueles pombinhos, eles não têm noção do que é que estão a fazer. E então às vezes isto chama-se a incapacidade de assumir as obrigações do matrimónio. Por exemplo, uma pessoa de uma imaturidade tal, de uma irresponsabilidade tal, que no fundo não sabe o que é que está a fazer. Outras coisas que também às vezes acontecem, uma pessoa que tem escondeu do noivo alguma coisa muito essencial. Por exemplo, tenho uma tendência homossexual e quer casar-se, porque dá jeito de casar-se por algum motivo, não é? Ou até se quer casar, sinceramente. Mas quer dizer, não pode esconder isso da noiva ou do noivo. É uma coisa muito importante. Portanto, se um tentar enganar o outro, não é? Então isso também é motivo de nulidade. Não houve casamento. E hoje, infelizmente, isto acontece bastante. Não sei quantificar, só Deus saberá. Mas acontece. Estes exemplos que eu dei, como vocês percebem, são coisas que acontecem. Houve um caso agora que eu conheci há uns tempos, que umas pessoas que eu conheci veio-se a perceber que a noiva, antes do casamento, já tinha um caso com o patrão.
E as amigas, antes do casamento, já lhe diziam, não vais casar, quer dizer isto. Quer dizer, toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Não é? E ela casou. Eu, por acaso, até estive no casamento e parecia tudo muito bem. Mas, no fundo, já corriam muitas vozes, antes do casamento, do que é que estava a acontecer. Não é? Acho que o patrão tinha alguns trocos. Enfim, a história da humanidade é muito parecida, não é? São sempre as mesmas histórias. Enfim, e o outro noivo, nem por isso. Tinha uns sapatos mais rotos do que... Enfim. E por isso é que, se repararem no processo de casamento, quando o pároco prepara os noivos, há todo um grande cuidado da Igreja para ver se existem estas disposições mínimas para ser válido o casamento, que senão estamos a brincar com coisas sérias demais. Os sacramentos são coisas santíssimas, não são santas, são santíssimas. Não é para brincar. Não é para brincar. E hoje isto, infelizmente, acontece muito. Há pessoas que vão à missa e vão comungar e não deviam comungar. Há pessoas que se vão confessar e não estão arrependidos. E já nem sabem bem o que é confessar-se. Estamos a brincar com coisas santas. Cuidado, cuidado. Deus não andou contigo na escola. É preciso ter cuidado e manter as distâncias. Deus é Deus. Portanto, comporta-te com o devido amor, respeito, reverência que Ele merece. Com o santo temor de Deus. Já ninguém sabe o que é. Mas voltando à pergunta, não comungo. Estou no segundo que pedi a anulação do primeiro. Portanto, pedir a anulação não é possível, pediu a nulidade. Sinto falta da comunhão. O que fazer? Então, agora eu diria que já pôs o processo da nulidade. O que eu digo às pessoas que estão nesta situação, digo assim, 2 ou 3 conselhos muito simples. Primeiro, eu se fosse assim não arriscava, porque há pessoas que põem o processo, continuam a viver em pecado, ou seja, tendo relações maritais, sexuais com uma pessoa que não é o seu esposo ou a sua esposa, ou seja, pecado grave contra o 6º mandamento, e ficam à espera, a pôr velas à Santa Bárbara, para que o processo de nulidade venha a dizer que, afinal, elas estão solteiras. É? E depois, se vier o processo, eu logo me caso, etc. Esta é a melhor atitude? Não. Esta é um bocado. Eu estou no pecado, deixa cá ver se isto escapa. É? Se arranjamos o que é certo, o que é... Mas às vezes não se arranja muito melhor que isto. É a tal história. Depois cada caso é... A gente não pode obrigar ninguém. Jesus não obrigou ninguém. Jesus mostrou a estrada. E depois, quem quiser, toma a sua escolha. Mas a estrada certa é largar o pecado. O pecado nunca é necessário. Às vezes as pessoas vêm-me com esta conversa. Ó padre, teve mesmo que ser. A gente às vezes até peca sem querer. É mentira. Não é possível pecar sem querer. É preciso querer alguma coisa de mal. Se não quiseres nada de mal, não pecaste. O problema é este. É que a gente tenta justificar o pecado. Naquele caso teve que ser. Não. Se voltasses atrás, devias escolher de outra maneira. Disseste uma mentira. Se voltasses atrás, agora depois da confissão, o que é que devias fazer? Devias dizer a verdade. Ou devias dizer, olha, é segredo, não te posso dizer. Ou não te metas na minha vida. Porque há coisas que devem ficar escondidas. Às vezes as pessoas mentem para guardar segredos. Não é preciso. Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que vem mais disto vem do maligno. Então, o que é que eu aconselho às pessoas? Sair do pecado já. Eu digo a elas, olha, quero ir para o céu? Quero. E quero ir para o céu? Quero. Então, olha, se quiserem confessar-se, é muito fácil. Deixam de cometer o pecado, ou seja, estão a viver juntos, passam a viver separados. Podem ser amigos? Podem ser amigos. Mas ser amigos é uma coisa, viver maritalmente é outra. Estão a ver? Podem ser namorados? Não. Até prova em contrário, são um homem casado ou uma mulher casada. Presume-se o vínculo. Tecnicamente é assim que se diz. Presume-se o vínculo. Até prova em contrário, se a pessoa casou na igreja, presume-se que é casada. Uma pessoa casada pode ter um namorado? Não, não pode. Mas as minhas amigas todas da ginástica dizem-me, ele não te merece,
tens que arranjar outro, és muito nova. Não é? Ou estou a inventar coisas? E, portanto, a gente vai na onda. Não. O céu vale tudo. Portanto, o primeiro passo é sair do pecado, arrepender-nos. Às vezes não é só fazer o que o padre diz, porque o padre diz, é perceber, isto magoou Jesus, olha para a cruz, doeu, os teus pecados doeram. Há muita gente que não percebe isto. Doeram muito a Jesus. Portanto, o melhor é parar de pecar. Faz pouco sentido eu pegar numa lança, espetar a lança na barriga aqui de uma pessoa qualquer e depois dizer-lhe, ao mesmo tempo, eu peço desculpa. E o outro, então se calhar podias tirar a lança. Não é? Nós às vezes fazemos isto com tantas coisas, estranhamente. Quer dizer, nós estamos a continuar no pecado e ao mesmo tempo não sabemos o que é que queremos. Não, o que tu estás a fazer magoa Jesus. Portanto, o pecado acabou-se. E pronto, podemos ser amigos? Podemos ir ver o Benfica juntos? Podemos ir ver, não sei o que, rezar o terço juntos? Devemos. Não é? Podemos ir à missa? Podemos. Não é? Só não podemos pecar. É muito simples. Podemos ir andar de bicicleta? Podemos. Tudo o que não for pecado, podemos. Podemos ir ao encontro de Fátima da Canção Nova? Podem e devem. Não é? E depois já se podem confessar. Se largarem o pecado grave, já se podem confessar, porque no fundo era aquilo que eu dizia, é preciso tirar a lança para pedir desculpa. Não faz sentido eu ir-me confessar e não querer parar de magoar Jesus. Seu padre, olha, eu estou a viver junta. Pronto, então está arrependida. Não, isso não. Agora, não é? O seu padre sabe, não é? Não, então, mas se quiser pedir perdão a Jesus, tem que parar de magoar Jesus. O arrependimento é necessário para o padre poder dar a absolvição. Sem arrependimento, Deus quer perdoar, mas o meu coração está fechado ao perdão de Deus. E então digo-lhes, pronto, então agora são amigos, até enquanto o processo está a correr, já se podem confessar hoje e já podem ir à missa e comungar hoje, na missa da tarde. Está resolvido o problema. Né? E o processo, agora rezam, vão a Fátima, não sei o quê, e seja o que Deus quiser. O que nós queremos não é o que me dá jeito, queremos a verdade. O que me dá jeito é a verdade. Não é o que verdadeiramente me dá jeito é que a Igreja investigue com cuidado e se foi nulo, que eu saiba que é nulo. Se foi válido, que eu saiba que é válido. E eu preparo as pessoas para os dois desfechos. Eu digo-lhes, se vier que é nulo, Deus seja louvado. Se vier que está casado, Deus seja louvado. E agora, sou padre, o que vai ser de mim? Eu sou nova, eu tenho 25 anos e sou tão bonitinha. E agora? E agora vou-me santificar, vou ser uma santa nestas circunstâncias difíceis em que a vida me colocou. É a tal história, não me vou fazer de vítima, vou amar a Deus, servir a Deus e os meus irmãos naquelas circunstâncias difíceis que Deus me colocou. E não é o fim do mundo. E vou ser muito feliz com a graça de Deus. E isto vale para quem teve um acidente, sei lá, magoei-me, um acidente de trabalho e parti uma perna, e fiquei sem uma perna. E agora? E agora vou-me santificar só com uma perna. E vou ser muito feliz com a graça de Deus. Nós não conseguimos impedir, digamos assim, que nesta vida o mal, de alguma maneira, não nos toque na pele. A boa notícia é, com a graça de Deus, tudo o que nós vivemos e sofremos serve para a nossa união com Deus. A cruz não te afasta de Deus. Vou repetir, porque tu foges da cruz. Não precisas de fugir. A cruz não te afasta de Deus. Pelo contrário, se tu abraçares a cruz com o mesmo amor que Jesus abraçou, com fé, a cruz vai ser uma espécie de microfone. Aumenta, amplifica o amor de Deus em ti. Isto é fácil de ouvir. Eu percebo aqui. Chego ali fora, alguém me pisa o sapato. A gente esquece tão rápido. Que a cruz não, o problema não é... A cruz ajuda-me a amar mais, a encher-me de Deus.
Há muitas histórias. Os santos ajudam-nos também nisto, porque os santos, no fundo, têm as reações que nós não temos e que gostávamos de ter, não é? Uma vez, Jesus, São João da Cruz, como sabem, um santo carmelita, há muitas pessoas que perguntavam: "Sr. Padre, o que é esse trapinho aí, castanho, que o senhor tem aí?" Chama-se Escapulário de Nossa Senhora do... Eu achei que era bastante óbvio, mas, pelos vistos, não é muito. Pronto. Mas isso é muito grande. Pois, este é que é o verdadeiro escapulário. Os outros pequeninos são a mesma coisa, mas numa versão, digamos assim, mais prática. Mas, essencialmente, é a mesma coisa. Então, São João da Cruz, um santo carmelita, uma vez Jesus falou-lhe, teve várias experiências místicas, não é? E Jesus disse-lhe, perguntou-lhe: "João, o que é que tu queres?" O nome já diz muito, João da Cruz. "João, o que é que tu queres? O que é que tu queres?" E João disse a Jesus: "Quero mais sofrimentos, mais tribulações, mais por ti." Não sei quantos de nós íamos ter esta reação, eu a começar por mim. Eu não gosto muito também, eu prefiro ter uma vida serena e tranquila. Não é? Todos nós, não é? Mas é por termos fé, por termos pouca fé. No fim, é por a nossa fé não ser muito grande. Se a nossa fé crescer, nós olhamos para a cruz com outros olhos. Alguns mártires dão este testemunho heroico, né? Quando a cruz bate à porta, quando eles são condenados à morte, em vez de desesperarem, começam a cantar, começam a louvar a Deus por serem dignos de tão grande honra. E nós, se nos dissessem: "Agora a cadeira elétrica", e eu: "Ai, que vai ser de mim?" Enfim. Portanto, estar numa situação difícil, ter uma cruz, nunca foi, nem há de ser, um obstáculo à tua união com Deus. Pelo contrário, a gente vem aqui e pede a Deus muitas graças, mas eu vou-vos dizer uma má notícia para vocês, mas aos olhos do céu é o que Deus quer, que é o que vos convém. Se Deus curar essa doença que tu vieste aqui hoje, vai vir outra cruz. Oh, Senhor Padre! Portanto, a gente vai se ver para o ano. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que nesta terra não é o céu. O céu não é agora, nós não percebemos isso. De alguma maneira o céu antecipa-se. Por exemplo, na missa. Na missa estamos no céu. Na comunhão, etc. A gente tem uma espécie de aperitivo do céu aqui nesta terra. Mas há imensas coisas que nos lembram que não estamos bem. Que isto não é bem aquilo para que eu fui feito. Eu tenho dores, eu tenho sofrimento. Isso lembra-te que existe uma vida com um V grande. Existe a vida. Jesus fala disso, sobretudo no Evangelho de São João. Se não comungardes a minha carne, não tereis em vós a vida, que é sempre a vida eterna para São João. Essa vida já começa, por exemplo, com a comunhão, mas no fundo, a libertação plena do mal só no... Até lá, se alguém quiser ser meu discípulo, toma a sua e siga-me. Não há outra volta a dar. Não conheço nenhum santo que tinha uma vida sem cruz. Nenhum. Não conheço, até hoje. Se houver algum, vocês dizem. Os nossos queridíssimos São Francisco e Santa Jacinta Marte tiveram uma vida fácil? Nossa Senhora teve uma vida fácil? São José teve uma vida fácil? São Pedro teve uma vida fácil? São Paulo? Tu vais ter uma vida fácil? Se seguir Jesus não vais, mas vale a pena? Vale? O prémio é o? Vamos embora. Padre, é possível estar em estado de graça e sofrer efeitos de um malefício? Eu diria que não. Regra geral, não. Há algumas exceções. Na história também da Igreja, a gente vê, houve alguns santos e alguns místicos que foram um bocado, digamos assim, atormentados pelo demónio de uma maneira extraordinária. Normalmente só sofrem aquilo que se chama
tecnicamente as vexações diabólicas, ou seja, são ataques mais exteriores. O demónio arranha-os, magoa-os, atira-os da cama, pronto, tipo Padre Pio, São João Bosco, Beata Alexandrina de Balazar. Mas há um ou outro caso, mas são mesmo ultra extraordinários, em que são as almas vítimas, em que Deus permite que eles sejam possuídos como uma cruz que eles levam para a nossa salvação. Como os pastorinhos fizeram tantos sacrifícios, há um sacrifício que pouquíssimas pessoas fizeram ao longo da história, que foi ser atacado pelo demónio de um modo extraordinário. No fundo, isso é mais uma cruz, como outra, né? Estando na graça de Deus, estando unidos a Deus. Mas isso, como eu digo, é raríssimo. Uma pessoa que reza, que comunga, que vai à missa... A minha vizinha de baixo fez-me lá a bruxaria com o sapo da boca cozida e apareceu lá, sei que mais. E agora? E agora nada. Agora ficas na maior, vais à missa outra vez, abençoas a tua vizinha e mandas-lhe um convite para ela vir para o WhatsApp, para o ano, para o retiro. Pronto. Ela bem precisa. Portanto, nós não temos que andar a fugir de nada. Né? Quem está na graça de Deus leva Deus dentro de si. Quem leva Deus dentro de si? O demónio é que está em apuros, digamos assim. Portanto, tu tens que ser quem és. E pronto. Agora, há muita gente que eu digo e ensino estas coisas, que a melhor maneira de estar protegido contra as bruxarias, contra os malefícios, é viver uma vida na graça de Deus. Há pessoas que fazem, então vão-me confessar, então vão-me comungar. Eu fico triste que eles façam isso só por esse motivo. Quer dizer, ele vai se confessar para o demónio não chatear, ele vai comungar para o demónio não chatear, mas não está preocupado com ir para o céu, com amar Jesus. Estão a perceber? É triste. É triste. Quer dizer, a gente vai se confessar porque magoou Jesus e está arrependido. E depois, um dos efeitos de estar unido a Jesus é o inimigo já não tem espaço para meter a unha. Mas é só um dos efeitos. Portanto, não faz sentido pôr isso em primeiro lugar. Não deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar deve estar aquilo que São Francisco chorava, não é? Foi o Padre Miguel que também disse. O amor não é amado. Não foi aqui, então. Eu vim de algum lado onde ouvi isto. Foi. Quem é que disse? Quem é que disse que o amor não é amado? Foi o Roberto. Então foi aqui. São Francisco a chorar, o amor não é amado, pois devia ser isto que nos devia levar à confissão, à comunhão, a tudo isso. Não é? Como num casamento, a gente não quer casar-se com alguém por outros motivos. Ele é muito rico. Sim, mas gostas dele ou não gostas dele? É por amor ou não? Não, também gosto. Mas é triste quando o motivo principal é uma coisa que não devia ser a principal. Não é? Pronto. Não sei. Não consigo ler. Não, eu agora estou a ver bem até, mas não, aqui a palavra... Ok. Está bem, já percebi mais ou menos. É assim, o português não é o melhor. Então, é uma mãe aflita. O filho casa, depois vende a casa, foge com outra mulher, não sabe dele, a mãe. Como viver esta situação? É bruxedo? Normalmente não é. Normalmente não é. As pessoas normalmente precipitam-se muito em atribuir as culpas todas ao demónio. Obviamente que o demónio alegra-se com qualquer pecado e também dá o piparotezinho dele. Mas é errado achar que a culpa é só dele. Não é. Normalmente não é. Normalmente é um cabaz. E muitas vezes nos problemas matrimoniais e etc., é o que a gente vê. A gente vê um mundo sem Deus e, portanto, um casamento sem Deus, em que não se reza, etc., etc., é uma espécie de bomba-relógio. É muito difícil que se aguente. Um casamento com Deus é fácil. E um sem Deus é uma espécie de bomba-relógio. Um com Deus é uma luta, um sem Deus é desastre garantido.
A questão é só quando. E agora, às vezes há muitas pessoas, isto também se nota aqui nos retiros, contam-me o problema, o meu filho perdeu o emprego e está doente e não sei o quê. E o seu padre reze. E eu digo, eu vou rezar, mas não vou rezar só pelo emprego, eu vou rezar pela conversão do seu filho. Porque as pessoas queriam, no fundo, que eu rezasse só para que o filho voltasse a ter emprego, ou que voltasse para casa, para a mulher. Mas do que é que isso interessa se ele não deixa o pecado mortal? Se ele continua longe da graça de Deus? Ele morre e vai para o inferno igual. Portanto, o que temos que pedir é ir à raiz. E a raiz é conversão do coração dele. A gente quer que Jesus entre na vida dele e o converta, e depois, se ele encontrar Jesus, vai querer voltar para casa, vai ser um marido de 5 estrelas, vai arranjar um emprego porque é boa pessoa, e pronto. Essas coisas vão também ao sítio, mas ir à raiz. Quantas vezes, até já neste encontro, a gente já pediu a Jesus coisinhas que não são a raiz. A raiz, ir à raiz, ir ao coração. E vale a pena rezar porque a intercessão tem muito poder. Quando nós morrermos, vamos ver o que é que Deus fez com cada Ave Maria e vamos perceber como Deus fez coisas espetaculares com uma Ave Maria, rezada com fé. E vamos dizer, se eu soubesse antes, tinha mudado o mundo. Porque uma Ave Maria rezada com fé tem um grande poder, muda a história, muda a tua história e a história daqueles por quem estás a rezar. Agora vem uma boa notícia. As pessoas sabem, há muita gente que quer falar comigo. Sr. Padre, queria falar 2 minutos. Eu tenho pena, mas eu não consigo estar 2 minutos com todos vocês, porque são muitos. Alguns ficam um bocadinho zangados comigo. Sr. Padre, Lara, isto não se trata assim, as pessoas, não sei o que mais, não sei o quê. Eu compreendo. Se uma pessoa quando está a sofrer, pronto, perde um bocado a cabeça. Não é? Portanto, eu não levo isso a peito, não fiquem aflitos. Mas o que é que eu faço? E quando voltamos ao quando morrermos, vão ver. O que eu faço, o que eu consigo fazer por vocês todos, e que isso eu consigo fazer todos os dias, é boa notícia, é rezar. Eu todos os dias rezo, algumas horas, por vocês, todos os dias. Que bom, Sr. Padre. Ainda há mais boas notícias. E como sou padre, tenho a graça de poder celebrar a missa, que é a oração mais potente de todas. É tipo a bomba atómica. Vai tudo ao ar. Não há mal que resista. E então, muitas vezes, eu não tenho intenções para a missa. Nas minhas paróquias as pessoas pedem, eu tenho a obrigação de as servir, não é? Celebro pelas intenções. Mas às vezes tenho intenções livres. E o que é que eu ponho nas minhas intenções? Normalmente só ponho 2. Ponho pelas pessoas que me pediram ajuda. Ou seja, se alguém alguma vez me pediu ajuda, por carta, por e-mail, aqui, eu vou estar a rezar por elas e a celebrar missas todos os dias da minha vida até à minha morte. E às vezes também ofereço pelas almas do purgatório, porque são meus irmãos e irmão ajuda o irmão. É simples. Não é? Portanto, também rezo bastante pelas almas do purgatório. Portanto, e quando vocês morrerem, onde é que eu queria dizer? Vocês vão ver, afinal o Padre Lara era meu amigo. Ele não me atendeu, ele foi um bocadinho duro, que fez aquela cara de mau, mas afinal era meu amigo. Olha, centenas de missas que ele celebrou por mim, e de terços, e de sacrifícios pequeninos, mas foi, não é? Menos um Kit Kat. São pequeninos, mas são qualquer coisa. Não é? E pronto. Portanto, vamos alegrar-nos com tudo isto. E isto chama-se, é um dos mistérios, um dos dogmas da nossa fé, a comunhão dos santos. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo são um só corpo, estão unidos espiritualmente. E por isso podemos interceder com muito poder uns para os outros. Mas eu estou no Brasil, eu estou no Japão. É indiferente, para Deus é indiferente. Se eu celebrar aqui a missa, as graças chegam lá, na hora. Quando se reza o terço, também se chama rosário. Então,
A palavra terço é uma palavra usada mais em Portugal. Se nós formos a Espanha, eles não dizem terço, dizem rosário só. Ou em Itália, rosário também. O nome da oração é rosário, que vem de rosa. E a ideia é, são 150 Ave-Marias, são 3 terços, matemática, que simbolizam os 150 salmos da Escritura. Como vocês sabem, há um dos livros da Bíblia que é um livro de orações. Na Bíblia temos tudo. Deus ensinou-nos como é que Ele gosta que a gente reze. Há um livro que é um livro de orações. 150 salmos. E que nem é só um livro de orações, é um livro, se a gente quiser vir com atenção, de músicas. Deus gosta de música. Os salmos são cânticos, são hinos para ser cantados. Jesus rezava, e os salmos são o livro de orações por excelência do povo judeu. Ainda hoje, Jesus, que orações é que rezava? Os salmos. Mas para saber rezar os salmos é preciso saber ler, não é? E durante agora, graças a Deus, todos sabemos ler, mas durante muitos séculos não toda a gente sabia ler e às vezes também nem havia maneira de ler em determinadas circunstâncias. E então o rosário também está ligado com isto, com uma forma simples de o povo que não sabia ler poder ter uma oração, digamos, forte, não é? E por isso também se chama ao rosário, chamava, ninguém chama hoje, não é? O saltério dos pobres. Não é? Rosário vem de rosa, porque a ideia é que cada Ave Maria é uma coroa de rosas que a gente oferece a Nossa Senhora. Não é bonito? Não é? Pronto. Agora, como o rosário são 150... Portanto, o rosário em si, completo, são as 150 Ave Marias. Mas, como longo, é um bocadinho longo, introduziu-se o costume de rezar uma parte do rosário, um terço. Um terço do rosário. E daí o nome terço, em Portugal. Mas em Espanha, em Itália, nos outros países, eles chamam, quando eles rezam o terço, normalmente eles querem dizer uma parte do rosário. Quando eles dizem rosário, mas querem dizer o terço, não querem dizer o rosário todo. Normalmente, quando é o rosário todo, a gente acrescenta a palavra completo. Rezei o rosário completo. Quando a gente diz só rezei o rosário, em Espanha ou em Itália, significa rezei o terço. Cá em Portugal, nós temos uma palavra que diz rezei o terço. Então não é preciso dizer completo no rosário. Quando a gente diz rezei o rosário, significa que foram os 3. Pronto. Portanto, há estas coisas de língua, mas não muda muito. Para ganhar a indulgência plenária, que está ligada ao rosário, basta rezar o terço em família ou em comunidade religiosa. Isso já dá indulgência plenária, ou seja, uma grande graça espiritual, que eu não vou explicar agora, porque senão a gente desvia-se. E já estourei, não foi? Sou especialista, eu faço uma certa concorrência ao Padre Miguel. Sou especialista em estourar o horário por aí afora. Mas pronto, mas a gente está cá para isto também, não é? Pelo menos um dia, de vez em quando, não ter pressa. É tão bom. Porque Deus não nos liberta mesmo quando nós o seguimos. Vamos às celebrações, rezamos o terço, confessamos, etc. E porquê é que não somos libertos? É o mistério da cruz, é a tal história. São Paulo tem uma passagem que faz assim um desabafo. A gente não percebe muito bem o que é. Ele diz que um anjo de Satanás o esbofeteia. Não sei em que carta é que é, o Padre Miguel vai me ajudar. Um anjo de Satanás me esbofeteia porque tenho um espinho na carne, e ele diz, já rezei 3 vezes ao Senhor. Senhor, tira-me. E o São Paulo não era propriamente um homem sem fé. Ressuscitou mortos. Rezei 3 vezes ao Senhor. E o que é que aconteceu? Jesus, o que é que lhe respondeu? Basta-te a minha... É na fraqueza que se manifesta o meu... Pronto. Está aí a tua resposta, meu irmão. Deus é a tal história, é o mistério da cruz. A cruz, às vezes, é útil para a nossa santificação. Deus, na sua providência, achou aquele problema de Paulo, eu não vou tirar porque aquilo é bom para ele. Vou dar um exemplo muito concreto. Se não fosse a cruz que tu tinhas, se calhar não estavas aqui hoje.